nesse tempo, então, desafiado, né? Eu fui desafiada, juntamente com as irmãs aqui, as nossas pastoras, obreiras, estamos aqui hoje nesse chá aqui com você. E elas, então, me desafiaram para que nós pudéssemos bater um papo, né? E pudéssemos testemunhar do momento em que eu tive. Em 2013, estive internada, estive entre a vida e a morte. Sei que há muitas perguntas que tanto elas gostariam de me fazer, como você também que está nos ouvindo. E nesse decorrer de todos esses anos, que foi em 2013 que aconteceu, muitas vezes eu nunca compartilhei isso. E nesse tempo as irmãs então falaram, vamos compartilhar sobre isso, pastora. Nós temos tantas coisas para te perguntar, né? E aí então nós resolvemos fazer essa live para nós conversarmos e eu dar o meu testemunho daquilo que houve na minha vida. Amém. Em 2013, amém? Amém. Muito bem, eu fiz um procedimento que é uma cirurgia bariátrica com balão intragástrico. E é como que chama-se de colocar balão, né? E eu tinha então, que é um balão para emagrecimento, você coloca esse balão para você emagrecer. Mas eu tinha uma outra cirurgia que eu tinha feito no esôfago, e essa outra cirurgia eu tinha colocado uma válvula. Então, no momento em que eu comecei a sentir muito mal, com o balão, né, dá uma ânsia de vômito muito grande, então houve então um rompimento do meu estômago. Meu estômago, essa válvula arrebentou o meu estômago e eu tive então uma infecção generalizada. Eu estava em casa, né, e meu esposo chegou de viagem e falou para mim, você está muito diferente, você está muito esquisita, ele falou para mim. E eu ainda consciente falei para ele, não estou esquisita, eu estou só um pouco mole. Aí ele falou, vou medir sua pressão. No que ele mediu minha pressão, eu já estava sem pressão. E ele falou, você está sem pressão, vou te levar para o hospital agora. Enfim, ele me levou para o hospital, eu passei por uma cirurgia, né? Eles me abriram para ver o que era, o que tinha acontecido, né? E nesse momento, então, foi um momento muito difícil, porque os médicos, nesse momento, para a medicina, era um momento muito difícil e eu fui completamente desenganada, né, pela medicina. Então, eu fiquei em coma, nesse momento aí eu entrei em coma e eu fiquei em coma durante 5 dias e saí da UTI após 5 dias. E depois saí do hospital depois de 15 dias para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Então eu sei que as irmãs têm muitas perguntas e que nós vamos compartilhar nessa tarde, né? Tão abençoada que o Senhor nos deu. Nós vamos compartilhar dessas perguntas, eu vou estar respondendo para vocês e nós vamos estar falando ao longo desse tempo sobre esse momento em que eu passei no hospital e na UTI. Então a Juliane, que quer começar com uma pergunta, né? Amém. A senhora acabou de relatar, pastora, que a senhora passou alguns dias em coma no hospital. E ao acordar desse coma, o que a senhora pensou naquele momento? E a senhora teve uma noção de quantos dias a senhora ficou em coma? A senhora tinha uma noção de quantos dias a senhora havia passado em coma? Então, o que aconteceu é que eu fui hospitalizada na sexta-feira. Então eu fiquei em coma até na quarta-feira. Quando foi quarta-feira que eu acordei, eu escutei alguém falando. Ela acordou. E em seguida, então, o médico chegou até mim e me perguntou, você sabe onde você está? E naquele momento, então, eu estava lúcida naquele momento. Eu olhei para os lados, como eu já conhecia a UTI do hospital em que eu estava internada, eu olhei para os lados e eu vi que eu estava numa UTI. Aí eu falei, eu sei, eu estou numa UTI. Mas eu não tinha noção de quantos dias que eu tinha passado, quantos dias que eu estava, né, ali naquele hospital. Aí o médico conversou comigo e me explicou quantos dias que eu estava. E naquele momento eu estava lúcida. Ele me perguntou, e interessante que tinha como se fosse um calendário lá. E eu olhei e falei para ele, hoje são dia 14.
né? Mas eu não tinha muita noção, nem dos dias que tinha passado, né? Mas naquele momento, mas eu estava lúcida já naquele momento em que eu acordei. Amém? Amém. Amém. Pastora, a senhora disse que no momento que você estava na UTI, teve um momento que a senhora estava consciente, né? E nesse momento eu queria saber o que passou na sua cabeça. Se a senhora teve medo, né, de morrer, ou se a senhora tinha uma certeza no seu coração de que você ia viver. Muito bem. Quando eu acordei, né, como eu falei no relato anterior para vocês, quando eu acordei, eu estava lúcida, mas eu não tinha noção, né, de nada daquilo que tinha acontecido comigo, né? Eu acordei e eu não tinha muita noção da gravidade que era a minha situação. E logo em seguida, depois que eu acordei, meu esposo chegou o momento das visitas, né, era o horário de visita, e meu esposo veio me visitar. E nesse momento que ele veio me visitar, eles deixaram que as pessoas que estavam lá, minha família, olhassem pela porta. Então, da cama que eu estava deitada, deu para me ver toda a minha família. E aí eu vi nesse momento meu filho, Cristiano, que não estava estudando, né? E ele morava em Rondônia, ele estava lá na porta. E eu vi a minha irmã, que mora em Goiânia, a minha irmã que mora em Minas, também é daqui, que mora aqui em Rio Verde. E eles estavam todos na porta me dando um tchauzinho, né? E aí, naquele momento, eu já fiquei realmente pensando que havia alguma coisa muito grave acontecendo comigo. E quando o Sérgio entrou, meu esposo, que ele entrou para me visitar, ele chorava e ria, chorava e ria. Aí, naquele momento, eu percebi que algo muito... que o meu estado era uma situação muito grave, que eu tinha passado por algo muito grave, devido ao meu esposo estar ali chorando naquele momento e rindo, né? E eu percebi, então, que era algo muito grave que eu tinha passado naquele momento, né? Mas você me perguntou também, Paola, se eu tinha medo e se eu tinha noção que eu sairia daquele hospital. Interessante porque quando eu percebi que meu estado era grave, né, que eu vi que eu já não estava mexendo, eu conseguia mexer minhas pernas, tudo, mas eu tinha acabado de sair do coma. Então eu percebi naquele momento que o meu estado era grave, mas que eu poderia inclusive morrer, né? Que eu percebi que meu estado era muito grave, por toda a minha família estar ali, e que eu poderia morrer. Mas por nenhum momento eu tive medo da morte. E eu gostaria de ler um texto com você antes de falar sobre isso, que se encontra em 2 Coríntios, que nos fala, 2 Coríntios 5, 1, que nos fala assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfier, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Então, irmãos, e aqueles que estão nos ouvindo, eu não tive medo da morte naquele momento, porque a minha convicção, quando você conhece o Senhor Jesus, quando você entende o amor de Deus, quando você conhece e compreende que a sua morada não é aqui, que a sua morada, nós estamos aqui para cumprir um propósito do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos aqui para o cumprimento de um propósito. Então, quando você tem convicção que você vai para sua casa, né, irmã Helene? Que você tem uma casa, que você está cumprindo um propósito aqui um tempo. Nós estamos aqui só para o cumprimento de um propósito. Após esse cumprimento desse propósito, nós vamos para o nosso Pai, nós vamos para a nossa casa. É onde nós vamos viver, é onde nós estaremos com o Senhor para sempre, né? Então, nós ansiamos por isso. Por isso, então, nós não temos medo da morte. Então, por isso, naquele momento, eu não tive medo da morte. Naquele momento, eu passei por uma experiência que logo após nós vamos falar sobre ela. E essa experiência, então... eu falei com o Senhor, né? Eu me encontrei falando com o Senhor. Senhor, se o Senhor quiser me levar, se eu já cumpri o meu propósito aqui, se eu já combati o bom combate,
se a minha batalha, o meu combate, aquilo que eu tinha que fazer. Eu já realizei aqui hoje. Então, nesse tempo, né, se hoje o Senhor quiser me levar, eu quero dizer para o Senhor que eu já estou pronta. Eu estou pronta para morar com o Senhor, eu estou pronta para ir para a minha casa. É a casa que nós ansiamos de ir. Essa é a nossa casa não é aqui. Isso aqui é tudo temporário, isso aqui é um tempo que nós estamos vivendo. Mas o cumprimento do propósito, a nossa casa é com o Senhor. Por isso, então, que eu não tive medo ali. Agora, eu tinha convicção que eu iria sair dali, naquele momento eu não tinha. Então, naquele momento eu falei com Deus, Senhor, se for o meu tempo, eu já estou pronta, o Senhor já pode me levar. Mas se não é o meu tempo, né, se eu não terminei de cumprir o teu propósito ainda, que o Senhor, então, possa, que eu possa ser curada e que eu possa ficar sem sequelas para continuar a realizar a obra que o Senhor tem para realizar através da minha vida. A Jane Amém? comentou que ela não estava pronta, não. Ela comentou mais não. Beijo, Jane. Beijo, Jane. Amém. É verdade. Oh, glórias. Amém. Pastor, eu gostaria de saber, quando a senhora passou pela UTI, a senhora tinha uma visão da sua vida com Deus e com a obra do Senhor. E depois que a senhora saiu da UTI, essa visão mudou? Então, há algo que aconteceu aqui sobre a minha vida e sobre a obra do Senhor, né? Que ela me perguntou. A minha vida, irmã, a primeira coisa que acontece com você, o que aconteceu com a minha vida, né? Com você, não comigo, que aconteceu comigo, é que algo mudou em mim, muito, né? Algo mudou e muito na minha vida. Por que algo mudou e muito na minha vida? Porque eu tive ali naquele momento daquela UTI, que eu estava ali naquela cama, uma dependência total de Deus. Amém. Eu vejo assim, hoje eu sei que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Eu sei que muitas pessoas estão indo para a UTI. E esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, não tem um remédio. Não tem uma vacina. E não tem também um dinheiro que possa trazer uma cura, um hospital. Vamos para os Estados Unidos, vamos procurar um outro hospital, vamos para outro país, né? Então, não tem. Você é a completa dependência de Deus. É o Senhor, é Jesus. É o tempo do Senhor nas nossas vidas. Então, assim, naquele momento ali, o que mudou na minha vida é que eu entendi a total e experimentei a total dependência em Deus. Eu experimentei o que é você viver e entender que você pode ter dinheiro, que você pode trabalhar o tanto que você quiser, né? E achar, não, com o meu trabalho, com o fruto do meu trabalho, daquilo que eu fizer, com o meu esforço próprio, eu vou conseguir sair desse hospital, eu vou sair dessa cama, né? Vou mudar de hospital, vou mudar disso. Eu não tinha condição de mudar de hospital. Se eu saísse de um hospital para outro, eu poderia morrer no caminho. Então, você encontra-se e compreende e vive a total dependência de Deus. Amém. Né? Então, isso mudou totalmente a minha vida. Isso mudou totalmente a minha história. Né? Antes eu sabia de uma dependência de Deus. Depois eu experimentei essa dependência de Deus. De saber que o Senhor é o que faz o realizar. É o Senhor que realiza. Né? Não somos nós por aquilo que nós fazemos, pelo dinheiro que nós temos, por isso, por aquilo que nós fazemos, mas é por Deus. Né? Então a minha dependência é nele. Né? Então é dependendo daquilo que ele faz. Agora, pela obra do Senhor, eu toda a vida fui muito apaixonada na obra de Deus. Né? Muito apaixonada no Senhor, muito apaixonada em Deus. O que a minha visão da obra do Senhor, Ana Flávia, que você me perguntou, é que eu entendi que há uma urgência de falar desse amor de Deus para as pessoas. Eu entendi isso, sabe, Manene? Entendi que há uma urgência. Há muitas pessoas morrendo em um dia. Há pessoas morrendo por minutos no mundo.
E essas pessoas precisam experimentar esse amor de Deus. Essas pessoas precisam entender para onde elas vão. Essas pessoas precisam de entender que tem um Pai que as aguarda. Para que quando elas passem por isso que eu passei, de estar ali naquela UTI, né? Para que elas possam entender isso, experimentar esse amor e saber que o Senhor é aquele que está nos aguardando, nos esperando, e que há esse amor que está nos aguardando, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, e agora, né? Vou morrer, não é verdade? E agora? Para onde que eu vou? Como que vai ser? Como que é depois? Como que vai ser? Né? Então você fala, não, eu sei para onde eu vou. Eu vou para a casa do Pai. Amém. Amém? Amém. Eu vou para a casa do Pai. Então, quando você vai para a casa do Pai, essas pessoas, ela precisa de experimentar. Então, eu vejo hoje uma urgência, por isso nós estamos falando dessa live aqui hoje para você, de falar desse amor, dessa confiança, desse Pai maravilhoso que te ama, dessa casa que você tem, né? Porque nós não vamos ficar aqui para sempre, né? Aqui nessa vida aqui desse jeito. Então, mas o Senhor te espera, o Senhor te ama, há o amor desse Pai. Amém. Amém, pastor. Bom, a gente está falando sobre o espiritual e eu vou fazer uma pergunta assim mais no natural. Devido à cirurgia realizada para tratar a lesão no estômago, a senhora ficou com alguma cicatriz. Como a senhora conviveu com elas? E o que a senhora sentiu com uma marca tão grande e não programada no seu corpo? Muito bem. Eu fiz essa cirurgia, então eu fui cortada, né, toda a minha barriga para fazer uma limpeza, para costurar o meu estômago. Então, realmente, eu fiquei com uma marca muito grande. Fora essa, também fiquei com as marcas dos drenos, né? Que eu falava para minha nora aqui, quando ela estava lá comigo, eu falava para ela assim, vamos carregar os cachorrinhos para passear no corredor, né? Então, eu coloquei o nome nos cachorrinhos. Vamos lá, o Didi, o Dedé, né? Então, a gente tinha aquele tanto, né, de cachorrinho que eu carregava lá naquele corredor, né? E realmente eu fiquei com uma marca, sabe? Irmã, essa marca, ela representa o amor de Deus na minha vida. Né? Amém. Essa marca na minha vida, ela representa esse amor. Toda vez que eu olho para essa marca, eu sei, eu fui muito amada pelo Senhor. Eu sou muito amada pelo Senhor, né? Agora, a grande questão, né, para todos no geral, tanto para as mulheres quanto para os homens, é que nós vivemos muito num padrão, né? A mulher, ela vive muito num padrão. Então, ela quer viver naquele padrão. O mundo coloca um padrão para que você seja daquele jeito. E você quer viver naquele padrão. Então, se você tem uma marca, se você tem algo, se você tem alguma coisa que você acha que dá fora desse padrão, aí você então acha que você é diferente. Mas todos nós somos diferentes. E todos nós temos a nossa individualidade, não é? Então, você tem que estar bem com você mesma, né? Você tem que se sentir bem. Quem faz o padrão na sua vida, né? Quem faz o padrão do seu corpo é você. Né? Não é o mundo, não são as pessoas, não são as coisas ao seu redor que faz o padrão do seu corpo. É você que faz o padrão. É importante você se sentir bem. É importante você estar bem. Se você tem uma queimadura, se você tem um corte de uma cirurgia como eu tenho, é importante você estar bem, não é verdade, mãe? É importante você estar bem, não você ficar preocupado se isso está no padrão ou não está no padrão, né? Está no padrão que você escolhe para você e que você fica feliz com isso. Amém? Amém. Amém, pastora. A senhora é um grande instrumento do Senhor, não somente nas nossas vidas, mas na vida da igreja também. Eu posso falar que a senhora é uma mãezona para todas nós, né? E eu creio que a igreja concorda comigo. Então, diante de tudo que aconteceu, a senhora se sentindo tão amada, tão querida por todos, teve um momento, eu me recordo,
que até mesmo para a segurança e para uma recuperação mais rápida da senhora, foi necessário que as visitas fossem proibidas. E como que a senhora se sentiu nesse momento, sabendo que tantas pessoas queriam estar ali naquele momento, vendo a senhora, querendo levar uma palavra de conforto, um apoio, em um momento difícil, né? Que não somente a senhora, mas toda a família estava passando. Como que a senhora se sentiu diante disso? Então, quando nós ficamos assim no hospital, apesar de nós sermos muito bem assistidos, eu fui particularmente muito bem assistida pelas enfermeiras, pelos médicos, muito carinhosos, e me transmitiu muito amor, muito carinho ali naquele momento. Elas faziam até trancinha no meu cabelo, né? Ai, que linda! Eu saí dali daquele hospital com deixando a senhora mais bonita, né, pastora? Cuidando de mim ali naquele momento, né? E então, mas só que mesmo assim, muitas vezes a gente se sente só. Porque é interessante, porque quem está dentro de uma UTI ou de um isolamento, né? Como hoje muitas pessoas estão aí dentro de um isolamento, e quando você está dentro de uma UTI, você não tem noção do que está acontecendo lá fora. Né? Então eu não sabia o que acontecia lá de fora, eu não estava sabendo todo aquele mover maravilhoso que estava acontecendo ali de fora. Eu estava sabendo o que estava acontecendo comigo. Então muitas vezes eu me sentia só, eu me sentia que eu estava sozinha, eu sentia que, né, que eu estava só, porque as visitas são curto prazo de tempo. Então eu me sentia só por muitas vezes, mas só com saudade das pessoas e da família. Só que ao mesmo tempo eu não estava só. Eu tinha alguém com quem eu pudesse conversar, eu tinha alguém com quem eu pudesse falar, né? Que era com o Senhor. Amém. Eu vejo que nesse tempo, muitas vezes, tem pessoas hoje que estão em isolamento, tem pessoas que estão no leito de UTI, né? Ou está mesmo no isolamento domiciliar. E às vezes ela, talvez até num quarto, sozinha, né? E às vezes se sente só, assim como eu me sentia. Da família, de estar junto com a família, de estar junto com os amigos, né? De estar ali naquele leito, naquele quarto, né? Ou às vezes você está num quarto aí na sua casa e às vezes você se sente só. Mas sabe por que eu não me sentia só naquele momento? Porque eu falava com o Senhor. Em todo tempo eu conversava com o Senhor, em todo tempo eu falava com o Senhor. No momento que eu estava lúcida, né? Às vezes eu tomava uma medicação, ficava meio variando. Mas no momento que eu estava lúcida, eu tinha o Senhor como meu companheiro, né? E eu falava com Ele. E então, quando eu saí ali daquela UTI, quando eu saí da UTI e eu passei daquela porta da UTI, fui para aquele corredor, estava cheio de gente, né? Mas eu não tinha noção que tinha gente lá de fora. Porque eu estava lá dentro, eu não sabia o que estava acontecendo lá de fora. Então, quando eu vi aquele tanto de pessoas ali dando tchau para mim, então aquilo é muito emocionante, sabe? Realmente um sentimento que você é muito amada, né? Então, eu me senti ali muito amada por todos ali que me deram tchau para mim e estavam ali naquele momento comigo. Então, naquele momento, eu queria que então ver os irmãos e que eles me visitassem, que eu tivesse todos os momentos ali, né, comigo. Porque por um momento eu me senti tão amada, né? Por um momento não, eu me senti tão amada, né? E aí eu queria que os irmãos me visitassem. Só que como eu tinha tido uma infecção generalizada, eles tinham me dado todo espécie de remédio, eu fui proibida então que houvesse visitas, porque eu não poderia pegar mais nenhum tipo de infecção, porque então não sobreviveria. Então foi proibida as visitas. Pastora, inclusive a Denilda ali está perguntando o nome dessa infecção, já que a senhora está falando dela. Eu tive, meu estômago ele abriu, eu tive uma infecção generalizada, em seguida eu tive uma mediastinite. Né? Então, aí eles me abriram, me limparam, costuraram meu estômago. Depois, em seguida, eu tive essa mediastinite, que é uma infecção que ela vai, né? A senhora já chegou no hospital com ela? Eu já cheguei, né, pastora? Já cheguei, já tinha, em casa, já havia tido um rompimento do meu estômago, né?
Então, em casa, eu já cheguei assim, aí eles me abriram, me limparam, né? Eu tive a mediastinite, toda depois as complicações, né? Amém. As irmãs estão comentando aqui que foram te visitar e foram proibidas, né? Verdade. Inclusive eu, pastora. A pastora Gabriela que sabe falar sobre isso. Eu vou falar a verdade. Proibia. Olha, ela que proibia a visita. Eu e o filho dela, o Juliano, porque o médico chamou a gente no canto e falou o seguinte: se ela não parar de receber visita, ela vai voltar para UTI. E se ela voltar da UTI, você já pode escolher o caixão, porque ela não vai sobreviver. Porque ela já superou, eles não falam que foi um milagre, né? Ela já superou algo tão terrível, que é, no caso, a mediastinite. Os vizinhos estão participando da live também. E aí ela ficou brava. Ela ficou brava com a gente, porque ela falou assim, ó, mas as visitas é minha, eu que escolho se eu recebo ou não. Aí, daquele jeito, né, da pastora Lisa, quando pega o microfone. E aí eu e o Juliano emburrou, a gente ficou lá. A gente só voltou lá no outro dia. Porque realmente o que o médico nos falou foi muito duro, né? E aí tinha álcool em gel para as pessoas, igual hoje. A pandemia, a gente não pode visitar os idosos, tem que passar álcool em gel. E as pessoas não fazem, né? E pelas pessoas não fazerem, não terem o cuidado, as pessoas chegavam chorando e abraçavam ela, e ela com os drenos, né? Tudo ainda aberto, não tinha cicatrizado nada, o pulmão não estava... Não tinha nem começado direito a fisioterapia do pulmão. E aí o médico falou, não tem jeito, né? As pessoas não têm realmente um cuidado que é necessário ter. E ela ficou brava. Ela ficou brava assim. Ela creu que ela tinha o Senhor. Mas só depois que ela ficou brava. O Túlio, ele está aqui falando que quando vocês nos mandavam embora, né? A igreja ia para a igreja orar pela senhora, pastora, interceder pela senhora. Glória a Deus. Amém. Pastora, na nossa última reunião, a senhora compartilhou um pouquinho, né? Deu testemunho dos momentos que a senhora passou lá na UTI. Momentos marcantes, né? Eu imagino. Aí eu queria perguntar para a senhora se teve um momento assim que te marcou mesmo, profundamente, lá na UTI. Amém. Teve muitas coisas que me marcaram, né, nesse tempo que eu estava lá. Eu vou falar isso em 2 momentos, né? Eu sei que muitas pessoas vão querer me perguntar se eu tive alguma experiência com Deus, sim, né? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas alguns momentos eu vou falar com pessoas, né, que me marcaram muito lá naquela UTI. Um dos momentos que me marcou muito foi quando, o primeiro momento assim que eu acordei, quando o Sérgio chegou e ele chorava e ria, né? E aí aquilo me marcou muito a minha vida, porque eu via a expressão do amor do meu esposo por mim, né? Quer dizer pro meu esposo que eu amo muito a vida dele, amém? E então aquilo marcou muito a minha vida. Então ele ficou, outra coisa que me marcou muito ali quando eu estava na UTI, que eu fiquei sabendo após que eu saí da UTI, né, foi que o Sérgio ficou sentado na porta da UTI, do momento que eu entrei em coma até o momento que eu saí do coma. Então isso quer dizer que ele ficou sentado na porta de sexta-feira até quarta-feira. E ele não queria também se alimentar, ele estava ali em jejum todo esse tempo. Né? Então isso foi muito marcante, né? Esse amor tão grande do meu esposo para com a minha vida. Outras coisas que marcaram também foi que a nossa igreja, depois que eu saí da UTI, né, saber do amor da minha família, da igreja, das igrejas de Rio Verde, das igrejas fora de Rio Verde, das igrejas em gerais, né? Todos os meus familiares, de todas as igrejas, né? Teve uma pessoa que falou para mim assim, nossa, eu nunca vi as igrejas de Rio Verde tão unidas por um propósito como foi esse de orar pela sua vida. Né? Então isso foi muito marcante na minha vida, esse amor, essa expressão de amor das pessoas, da igreja, da cidade em geral, né? De Rio Verde, né? Da minha cidade, onde eu nasci, essa expressão desse amor de Rio Verde pela minha vida, né? Isso marcou muito a minha vida. Houve também algo que marcou muito a minha vida,
dentro da UTI, é que eu tinha acabado de acordar, né? Eu acordei, naquele dia que eu acordei, acho que foi já eu acordei na quarta, foi na quinta-feira. Na quinta-feira tinha uma enfermeira lá, e ela veio e conversou comigo, falou, você é a pastora Lísia da Videira, né? Eu falei, sou. Ela falou assim, olha, quando você sair daqui, você pode orar, você ora para mim pelos meus filhos? Aí eu falei, sim, eu oro pelos seus filhos. Ela falou, então eu vou escrever num papel e vou colocar aqui nos seus pertences, né? Porque lá a gente tem uma caixinha dos nossos pertences. E ela colocou aquele papel com os nomes dos filhos dela, para que quando eu saísse da UTI, saísse do hospital, né, eu pudesse orar pelos filhos dela. Aquilo marcou muito a minha vida, porque ela estava acreditando que eu ia sair da UTI, né? Ela estava acreditando, né? Então ela estava ali dentro daquela UTI, sabendo que eu ia sair daquela UTI, porque então ela não me dava, porque eu não ia levar aquele papelzinho para outro lugar, né? Se eu morresse, não ia levar aquele papelzinho, né? Verdade? Então ela estava com convicção que eu iria sair daquele lugar. E aquele momento, eu fiquei pensando, né? Nossa, mas ela tem convicção que eu vou sair daqui, que ela está me dando até o papelzinho, né? E aí quando meu esposo chegou para me visitar, eu não estava conversando, tinha acabado de sair do coma, então eu estava conversando bem com dificuldade, né? E eu falava para ele, meu papelzinho. Ele falava, que papel, né? Só depois que ele foi entender o que era esse papel. Amém? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas praticamente a senhora já respondeu a minha pergunta. Amém. A pergunta seria, como a igreja reagiu diante dessa fatalidade? A senhora estava no hospital, não sabia muito bem o que estava acontecendo, né? Mas depois que a senhora saiu, a senhora ouviu pessoas falando sobre as igrejas, sobre a reação das igrejas aqui de Rio Verde. Não só a Videira, mas todas as igrejas. A senhora praticamente já respondeu, né? Mas gostaria que a senhora falasse novamente, porque eu acho que isso é muito bom em situações assim, as igrejas, né, se levantarem para orar pelas vidas das pessoas, né? Eu vejo assim, sabe, irmãs, que a igreja, ela se fortaleceu. Eu lembro sempre do Edson Mauro, né, que ele fala para mim assim, a Videira de Rio Verde é antes e depois da senhora na UTI. E eu compreendo o que ele quis dizer, porque a igreja, ela não só se uniu, né, como um único propósito de oração, também como ela amadureceu em oração, porque ela teve um tempo, né, eu não estava dentro, eu estava dentro da UTI, mas eu sei que a igreja, ela se uniu em oração muito tempo, né, o tempo todo que eu estava lá naquele hospital, e também ela se fortaleceu. Eu vejo que a igreja, ela foi fortalecida nesse tempo, né? Amém? Amém. Agora, eu sei que há o momento que eu estava passando dentro da UTI, aquilo que eu estava passando. Algumas pessoas me perguntam assim, quando a senhora estava em coma, a senhora lembra de alguma coisa? Eu já te respondo, não lembro. Quando eu estava em coma, eu não lembro de nada. Só quando eu acordei do coma que eu pude compreender e saber todas as coisas que estavam acontecendo. Havia um momento em que eu estava dentro da UTI, que eu estava passando ali aquela realidade, mas eu não tinha convicção do que passava lá fora, do que a igreja estava fazendo. Se tinha pessoas lá de fora, o que estava acontecendo, eu não sabia. A gente não sabe o que está acontecendo lá fora. Mas, então tem um momento dentro da UTI e tem outro momento, duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você que está ali acontecendo, vivendo aquela realidade, e lá de fora, a igreja vivendo uma outra realidade. Então eu gostaria que a pastora Gabriela, também que é minha nora, e que sabe o que estava passando, né, fora do hospital, o que estava acontecendo lá de fora, falasse um pouco para nós. Realmente a gente que estava de fora, né, a família, os irmãos da igreja, os amigos, viveu um tempo, né, da luta por um avivamento. E realmente nós invadimos o hospital. Nós
todos os corredores do hospital tinha gente, tinha familiar, tinha o pessoal da igreja, e as pessoas ficavam pedindo, não, só vai ficar os mais próximos, só vai ficar os mais íntimos, e todo mundo olhava para o lado e não saía, porque queria ficar lá. Teve um momento, pastora, que um médico emprestou a sala dele, do consultório, para que a família se instalasse lá. Porque a gente ficava muito, o pastor Sérgio ficava deitado na maca, na porta da UTI, e aí ficava todo mundo perto dele, né? Ao redor dele. E naquele momento ali o médico falou, gente, mas não é possível essas pessoas. E aí ele liberou a recepção do consultório dele para que a gente se instalasse lá. E aí, nesses dias, nós ficamos lá. E a igreja começou a orar na porta do hospital, nos corredores do hospital. E aí, estava incomodando, né? Porque acaba que a gente, às vezes, ora alto. Também o movimento do hospital é ruim. Não é sadio para o hospital tanto movimento. E a gente foi para o prédio da igreja. Nós fizemos relógio de oração 24 horas. Então, esse mover a senhora perdeu. A senhora estava lá dentro. A senhora está tendo uma experiência íntima, bem íntima com o Senhor. Mas, realmente, foi um momento que a gente... Eu posso falar como da família, que a gente realmente teve um suporte, teve um apoio, né? A gente realmente teve uma assistência muito grande da igreja, dos irmãos. E era todos os dias, tinha um horário no dia, que eu sei que era uma oração maior. Acho que era não sei se era um culto que nós fazíamos. Eu lembro que eu quase nunca consegui estar, porque nesse mesmo período a Alice adoeceu, minha pequena deu pneumonia. E aí as irmãs da igreja também começaram a cuidar dela, para que eu pudesse cuidar da pastora, cuidar da igreja, cuidar do pastor. E realmente foi um momento bem fora. Teve uma experiência muito joia, que a senhora falou que várias igrejas oraram, né? Um missionário chegando em Rio Verde para ministrar em alguma igreja que ele foi convidado. E aí diz que ele chegando na cidade, ele viu uma grande luz, como se fosse um foco de luz para o céu, né? E aí ele perguntou ao pessoal que foi buscar ele, de onde que está vindo aquela luz? É algum evento, é alguma festa? E o pessoal, não estou vendo nada, né? Ele passa por ali, foi direcionando o caminho, né? E essa luz, ela era no hospital. E esse missionário não conhecia a gente, e ele descobriu alguém da nossa igreja, ele conheceu alguém da nossa igreja, ele foi perguntando até achar, que ficou sabendo que era uma pastora que estava internada lá, que ele falou, tem alguém internado lá, tem algum governante lá, tem alguma pessoa importante, o que está acontecendo lá, né? E aí ele falou, não, é uma pastora da igreja, ele falou, eu tenho que ir lá para falar para esse povo. Porque o que eu vi foi um sinal do céu. E aí ele chegou lá, nós estávamos lá, ele falou, quero orar por vocês, mas a vitória já foi dada, porque há como se fosse um túnel, né, do céu para o hospital, de uma grande luz. E é a cura de Deus, ele manda diretamente do céu para ela. E aí realmente nós fomos ativados em fé, em alegria, porque é uma pessoa que a gente não conhecia, uma pessoa que não tinha sentimentos por ela, né? E realmente teve uma palavra da parte de Deus. Esse momento também foi poderoso. Amém. Bom, eu também tive um testemunho, né, sobre uma pessoa afirmar algo muito maravilhoso, e eu queria, assim, deixar para os irmãos esse testemunho, porque a gente sabe que a oração tem muito poder, porque a minha filha trabalha no hospital que a pastora estava internada, e chegou um pastor de Quirinópolis, veio trazer o filho dele para consultar. Quando ele chegou lá, ele perguntou, tem alguém crente internado aqui nesse hospital? A minha filha disse, tem, a pastora Lísia da Igreja Videira. Por quê? Ele falou assim, não, tem algo extraordinário demais. Esse quarteirão inteiro tem anjos por todos os lados. Aleluia. Então, assim, Amém. Quando a minha filha me falou aquilo, me trouxe um refrigério, porque o Senhor já tinha falado comigo que a pastora Lísia não ia morrer. Só que eu fiquei inibida, não tive nem coragem de falar, né? Fiquei com medo. Mas quando essa pessoa falou isso lá, eu falei, amém, o Senhor confirmou. E ali eu tive certeza. Todas as pessoas que falavam, é a Lísia, eu falei, tá bem, ela vai viver. Então foi assim. Quando ela saiu do hospital, todo mundo ficou muito feliz e viu que Deus realmente nos ama. E ama demais a pastora Lísia. Amém? Amém, pastor. E tem uma pergunta que o Lucas fez, é a pergunta que várias pessoas a gente imaginou, né? Qual a experiência com Deus que a senhora teve, assim? Qual que foi o momento lá mais forte que a senhora teve com o Senhor? Então, assim que eu acordei do coma,
que eu percebi, né, que eu estava assim, que grave, que minha situação era muito grave. Eu passei, isso foi na quarta-feira, de quarta para quinta-feira, eu passei por o tempo todo que eu estava dentro daquela UTI, é como se existisse uma guerra espiritual ali dentro daquela UTI. Então, eu estava com uma medicação muito forte, então, através dessa medicação muito forte, eu ficava como se tivesse alucinações, né? Mas quando essa medicação provavelmente acabava, ia começando a acabar o efeito daqueles remédios, né? Naquele intervalo eu ficava lúcida. Então, eu pegava de algo que estava acontecendo na UTI mesmo, que estava acontecendo ali, e muitas vezes havia, com excesso de remédio, eu ficava como se fosse, vamos falar, alucinações, né? Mas eu ficava lúcida. Então, após eu sair do hospital, né, eu estive com as pessoas que trabalham dentro da UTI, conversando, falando sobre fatos que eu presenciava ali, contando para ela, olha, aconteceu isso aqui dentro, conversaram isso, né, porque eu via todo o movimento, as conversas, né, então eu ficava lúcida por muitos momentos. E naquele momento que eu estava assim lúcida, e eu via todas as coisas ali que estavam acontecendo. E naqueles momentos também eu tive uma luta espiritual, uma guerra espiritual muito forte, muito relacionada à morte, né? Então sempre eu estava ali imaginando um dos meus filhos, que alguém tivesse matado ele, que tivesse acontecido alguma coisa com ele. Então eu realmente percebi que eu estava ali travando realmente uma guerra espiritual muito forte ali naquela UTI. Confirmando isso, porque é muito bom você ter a confirmação de tudo isso que acontece conosco, né? Tinha uma fisioterapeuta dentro lá da UTI, que ela era da igreja presbiteriana ou batista, não sei. E eu fiquei muito amiga dela e peguei muita confiança nela, né? Só queria que ela fosse minha fisioterapeuta naquele momento, né? E então ela falou para mim, a primeira coisa que ela me falou assim que eu saí da UTI foi assim: pastora, isso que aconteceu com a senhora aqui, os dias que a senhora estava aqui nesse lugar, ninguém morreu nessa UTI. Então foi algo assim que ela me falou, eu senti aqui como se fosse algo espiritual. Então foi realmente uma confirmação dessa luta e dessa guerra que eu percebi que eu estava travando ali naquele momento, aqueles momentos que eu passei ali naquela UTI. Então eu percebia como um espírito mesmo de morte ali naquele lugar. Mas o Senhor estava ali me guardando, né, em todo tempo e momento, né? E o Senhor então trouxe para mim, me trouxe, né, me deu uma vida, né? Mas na quinta-feira à noite, nesse momento em que eu falei com Deus, que eu relatei para vocês, que eu falei, Senhor, se for para o Senhor me levar, né, que o Senhor possa me levar, que eu já estou pronta, mas se não for o meu momento, então que o Senhor que eu possa cumprir, né, terminar de cumprir o meu propósito aqui, que o Senhor possa me deixar aqui sem sequelas. E naquele momento, então, logo após isso, vamos dizer que eu tive um sonho, né? E eu tive um sonho que eu estava em um lugar muito bonito, onde eu via as pessoas de longe, e eu cheguei naquele lugar, senti muita paz naquele lugar. É impossível descrever o que eu senti naquele momento. Talvez seria uma paz que, como se você não tivesse mais nenhum sentimento de tristeza, é uma paz que você experimenta em Deus, né? Então eu experimentei tudo aquilo naquele momento ali, naquele lugar que eu estava, vi as pessoas de longe e em seguida eu estava dormindo, eu dormi, né? E eu acordei, então no dia seguinte, talvez depois de algumas horas, né? Você está ali na UTI, você quase não tem muita noção do tempo e do espaço ali,
de que o tempo que você estava. Mas eu penso que foi à noite que tudo isso aconteceu. Eu penso, não, foi à noite, né? E eu não sei o momento, a hora exata que eu acordei. Porque eu sempre olhava as horas pelo momento da visita e pelo momento das trocas das enfermeiras, né? Então, sempre que elas trocam, elas passam na sua cama e falam todo o procedimento, como que você está, para a próxima equipe que vai chegar. Então, aquilo eu marcava o tempo e a hora. Não, agora está de manhã cedo, tá tal hora, são 7 horas da manhã, tá passando a troca, são 19 horas. E depois, outra hora também que eu sabia, a hora que vinha dar o banho. Outra hora que eu sabia, a hora que tinha horário da visita, então eu sabia os horários do dia. Então, nesse momento já era à noite, a gente percebe, né, que sabe que está à noite, e eu tive então esse sonho, e quando eu acordei como se eu estivesse dormindo no meu quarto, na minha cama. Então, foi uma sensação assim que eu acordei, porque quando você fica na cama da UTI, né? Então, você está ali, eu estava toda com tantos aparelhos, né? Durinha ali naquele lugar, né? E com aparelho aqui, com pressão, com tantos aparelhos. Mas eu acordei como se eu tivesse, assim, dormido aquele sonho, de um sonho maravilhoso, né? Um sono maravilhoso, e que eu tivesse bem relaxada. Sabe aquele dia que você acorda assim, que você fala, nossa, acordei hoje, assim, que aquela noite maravilhosa, que aquela noite que foi assim, espetacular. Então foi assim que eu acordei, é como se eu tivesse relaxada. Eu falei para as irmãs esses dias, né, que nós resolvemos fazer essa live, que eu muitas vezes tenho essa sensação ainda, né, de que eu me lembro dessa sensação. Eu estou no meu quarto, na minha cama, e eu tenho a mesma sensação. A sensação foi tão forte que eu tenho a mesma sensação. Então, eu penso que naquele momento, naquela noite, eu fui curada. Então, quando eu acordei como se eu tivesse, assim, muito bem. Tivesse tido uma noite muito boa, muito boa. Então, eu penso que essa foi a maior experiência que eu tive com Deus. Foi esse momento que eu tive com o Senhor, né, com esse sonho com o Senhor, e depois esse momento que eu acordei completamente, como se eu tivesse totalmente curada mesmo. Então, eu acho que esse foi um dos momentos mais preciosos que eu passei ali na UTI, a experiência mais marcante que eu tive de intimidade com Deus, sabe, irmãos? São muitas coisas. São muitas coisas. O amor de Deus, ele é assim, inexplicável. O amor de Deus é inexplicável, sabe? Você precisa de querer experimentar esse amor de Deus. Falar, Senhor, eu tenho minha vida totalmente dependente do Senhor. Não é pelo que eu faço, não é pelo meu trabalho, não é pela minha força, não é pelo que eu dou conta, mas é porque eu te amo. E eu sei que antes de eu te amar, o Senhor me amou. Então, esse amor de Deus, ele é algo assim, tremendo nas nossas vidas, quando nós experimentamos e vivemos e apaixonamos por esse Deus. Né? O Deus de pessoa, ele é uma pessoa que te ama, ele é uma pessoa na sua vida. Então, você se relacionar. Em 1 Coríntios 2, gostaria de ler 1 Coríntios 2:9, 1 Coríntios 2:9 nos fala assim: mas como está escrito, as coisas que olho não viu, e nem ouvido ouviu, e nem subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que Deus tem preparado para você. É o amor de Deus, é esse amor, sabe? É esse relacionamento. É você ver o Senhor como alguém que te ama. É você ter, né, irmã, essa intimidade com o Senhor. Você ter Ele como um pai, como alguém que você se relaciona, né? Então, foi algo assim, esse foi uma das coisas mais espetaculares, uma aventura mais impressionante que eu passei em toda a minha vida, né? Amém? Amém. Eu só gostaria de comentar, Ana, é que o Cristiano, pastor, seu filho mais novo, ele fazia medicina na época, né? Ele já estudava medicina. E
ele lembrou aqui, porque talvez as pessoas vejam a gente falando que ela foi para UTI, o estômago dela. Então, quando ela chegou no hospital, ela já estava em coma. Ela chegou no hospital, ela não tinha pressão, não tinha o médico, ela foi direto do pronto-socorro para a UTI. E nenhum médico naquele momento, né, quis esperar o médico dela, que retornou, ele estava em Goiânia, veio rapidamente. E quando saiu o laudo na madrugada de que ela estava com infecção generalizada, isso quando ela entrou na UTI, já falaram pra gente, ela está com sepsia, ela está com infecção generalizada, os órgãos dela estão todos comprometidos. Só que quando foi de madrugada, o médico nos chamou a família, e aí a família é grande, né? Até eu entrei, foi as irmãs, né, o pastor, e aí o médico falou, olha, ela está com uma infecção. Foi quando fechou o estômago dela. Falou, olha, a gente conseguiu, né, resolver o problema do estômago, a infecção é generalizada, mas já entramos com medicamento, só que tem um problema. E a gente começou a comemorar, e o médico disse assim, mas tem um problema, ela está com mediastinite. Essa infecção ela é para a morte, ela não tem um nível de expectativa de sobrevida com ela. O prognóstico era terrível. E aí, quando eu liguei para o Cristiano para falar com ele, para contar, porque ele pediu para mim falar a verdade, tudo que o médico falasse. E aí ele já entrou em desespero. Aí ele falou para o professor dele, professor, qual que é a chance da minha mãe? Aí o professor dele disse, pode ir embora enterrar sua mãe, você está liberado das aulas. E aí foi uma correria para ele arrumar voo, o primo dele trouxe ele de avião de Goiânia para cá, porque o médico tinha falado para ele vir rápido, que ela não ia sobreviver nem muitas horas, que não ia ter como. E o próprio médico que nos deu o diagnóstico, ele falou, e o Juliano perguntava, mas qual que é o porcento? Qual que é a porcentagem que ela tem? Porque eu acho que a gente ficou procurando, né? Algo natural para a gente socorrer. Eu falei, olha, para não falar que não tem, eu vou dar 1% para ela. Aí o Juliano falou assim, era só isso que eu precisava, 1% para Deus entrar, só essa porta, né? E aí pronto, aí a igreja começou a profetizar nesse 1%, que era a porta que Deus precisava para entrar. Mas mesmo se aquele médico tivesse falado, na verdade, ele tinha falado antes que não tinha chance nenhuma, mesmo assim a gente ia continuar crendo, né? Foi uma experiência muito poderosa, porque o médico falou, eu perdi, não sei se foi o cunhado ou o irmão dele, há pouco tempo com essa infecção e estava mais baixa do que a dela. Essa infecção, ela é para a morte mesmo, né? Foi uma experiência que nós tivemos também, pastora, de ver a morte tão perto, assim, né? A pastora, quando ela foi direcionada da UTI para o centro cirúrgico, estava lotado o corredor. E ela deu tchau para todo mundo. E todo mundo feliz. Não, ela está bem, né? Todo mundo assim feliz. E ela não lembra de nada, porque ela já estava em coma, né? Alguém perguntou se ela estava em coma induzido. Não, ela chegou morta no hospital, essa é a verdade. Então, coma natural dela mesmo, não teve que induzir. E ela nem lembra, né? E a gente ficou muito empolgado, porque pensou, não, só de leve uma infecção, alguma coisa no estômago. A gente pensou, só o balão que estourou, né? Mas quando o médico, na madrugada, estava amanhecendo o dia já, trouxe pra gente esse prognóstico, realmente foi o começo de toda a batalha que nós aqui de fora começamos a travar. Acredito, pastora, que todas as perguntas aqui foram respondidas durante as demais perguntas, né? Sobre o nome da infecção, nós falamos. Sobre quem que a senhora viu quando a senhora acordou, que foi a enfermeira, logo o médico veio. E aí o pastor Sérgio foi o primeiro a entrar, né? Eu creio que foram todas. Amém? De fato, teve uma experiência dentro, né, pastora, com a senhora. Eu quero deixar aqui meu abraço, né, para a amiga que é a Nilda, amiga da Lília, que mora em Montes Claros, Minas, que é a Luciene, de Goiânia. Não deu para me ver todos os irmãos que estão aqui, que eu estava respondendo, mas eu quero deixar, né, acho que nós estamos quase terminando o nosso tempo, eu quero deixar aqui o abraço para todos os irmãos, o meu agradecimento, né, para toda a igreja, a nossa igreja, a igreja, né, que a igreja em geral, né, toda a igreja do Senhor, né, pastor? Né? Glória a Deus. Toda a igreja do Senhor que orou pela minha vida, por todas as pessoas de Rio Verde, fora de Rio Verde, né, que me amaram, expressaram esse amor pela minha vida. Mas eu quero te dizer algo também, que a sua vida pertence ao Senhor. Pode todas as pessoas darem um diagnóstico para você, mas o diagnóstico final quem dá na sua vida é o Senhor.
hein? É o Senhor que dá o diagnóstico para você. No meu caso, a medicina, ela não tinha mais, eu poderia morrer pela medicina, né? Talvez a medicina não tivesse mais o que fazer por mim, mas a minha vida estava na total dependência do Senhor. Então, que você entregue sua vida. Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, entrega totalmente sua vida ao Senhor. Entrega a sua vida, fala, Senhor, a minha vida é tua, eu te entrego, né? Os meus dias pertencem ao Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor. O Senhor que sabe, o Senhor sabe todas as coisas, é Ele que cuida de você, é Ele que te ama, e Ele tem prazer em você, sabe? Ele tem prazer em te ver bem, Ele tem prazer em te ver feliz, né? Então, eu penso que o Senhor estava todo o tempo comigo, e isso me fez mais intensa, com mais intimidade com o Senhor, sabe? E eu experimentei de maneira tão graciosa o amor de Deus na minha vida, tão graciosa, né? Eu pude experimentar esse amor, eu pude ter essa intimidade tão grande com o Senhor durante esse tempo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, amém? Então quero deixar aqui meu abraço para todos que nos assistiram e que essa palavra, esse testemunho possa edificar a sua vida, que você possa entregar sua vida totalmente ao Senhor, em nome de Jesus. Meu abraço, beijo para todas as irmãs, amém? Meus irmãos, toda a igreja.